chamo Jennifer e meu grupo ficou com o tema Imunidade Tributária das Instituições Religiosas e do Terceiro Setor. Vou começar falando sobre imunidade tributária. Antes de adentrarmos no conceito de imunidade tributária, é necessário entender a diferença entre imunidade, isenção, não incidência e alíquota zero. Imunidade trata-se de uma norma constitucional que impede a incidência do tributo, pois restringe a competência tributária do ente federativo. Está relacionada a direitos fundamentais e possui caráter de cláusula pétrea, ou seja, não pode ser modificada por emenda constitucional. O STF adota a interpretação ampla para as normas imunizantes. Por exemplo, imunidade de impostos sobre patrimônio, renda e serviços das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Isenção é uma dispensa legal do pagamento do tributo, mas sem suprimir a competência tributária do ente federativo. Depende de previsão infraconstitucional e pode ser alterada ou revogada por lei ordinária. Diferente da imunidade, a isenção recebe interpretação restritiva. Por exemplo, isenção de IPTU para aposentados em algumas cidades, concedida por lei municipal. Não incidência ocorre quando o fato não está abrangido pela regra de tributação. Pode ocorrer por falta de competência constitucional, por exemplo, imposto sobre propriedade de bicicleta, pois a Constituição não prevê esse tributo, e pode decorrer do não exercício da competência tributária, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, que está previsto na Constituição, mas nunca foi instituído. Também pode resultar da imunidade, pois esta não exclui a possibilidade de incidência do tributo. Já a alíquota zero é uma técnica utilizada pelo ente federativo para tornar o tributo ineficaz na prática, aplicando uma alíquota nula sem eliminar a competência tributária. Passando agora para o conceito de imunidade tributária. Imunidade tributária é uma norma constitucional negativa de competência tributária, que limita o poder de tributar dos entes federativos, impedindo a incidência de tributos sobre determinadas pessoas, bens ou situações. Além de constituir limitações do poder de tributar, algumas imunidades possuem natureza de garantias fundamentais, protegendo os direitos como liberdade de crença e a liberdade de expressão. Por estarem relacionadas a direitos fundamentais, as imunidades são consideradas cláusulas pétreas, conforme o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, o que impede sua supressão por meio de emenda constitucional. Agora, falando sobre a classificação das imunidades tributárias, nós temos quanto aos tributos abrangidos, quanto à existência de condição para sua aplicação, quanto ao sujeito beneficiado, quanto à interpretação e quanto à regulamentação. Quanto aos tributos abrangidos, elas podem ser gerais ou específicas. As gerais englobam os impostos em geral, e as específicas referem-se a impostos ou tributos específicos, como, por exemplo, imunidade do IPI para produtos exportados. Quanto à existência de condições para aplicação, podem ser incondicionadas ou condicionadas. As incondicionadas não dependem de requisitos adicionais, por exemplo, imunidade dos templos religiosos. Já as condicionadas exigem o cumprimento de certas condições, por exemplo, imunidade das entidades beneficentes de assistência social, que estão sujeitas a requisitos legais. Quanto ao sujeito beneficiado, elas podem ser subjetivas ou objetivas. As subjetivas são concedidas em razão do sujeito beneficiário, por exemplo, imunidade dos partidos políticos e entidades religiosas. Já as objetivas são concedidas em razão do objeto da tributação, por exemplo, imunidade dos livros, jornais e periódicos. Quanto à interpretação, pode ser restritiva ou ampliativa. A restritiva é uma interpretação limitadora do alcance da imunidade, como, por exemplo, o STF limitando a imunidade da receita da exportação. A ampliativa é a interpretação que expande a ampliação da imunidade, como, por exemplo, o STF estendendo a imunidade recíproca a empresas que prestam serviço público sem concorrência. E, por fim, quanto à regulamentação, podem ser autoaplicáveis ou regulamentáveis. Autoaplicáveis não exigem regulamentação para sua aplicação, por exemplo, imunidade de templos de qualquer culto. Já as regulamentáveis dependem de lei complementar ordinária para a definição de seus requisitos, por exemplo, imunidade de contribuições sociais das entidades beneficentes. É importante destacar que essas classificações não são absolutas, pois algumas imunidades podem ter caráter híbrido, combinando elementos de mais de uma categoria. E aí eu passo a palavra para o meu colega Rafael. Em seu título 6º, a tributação e do orçamento, capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional, seção 2, das limitações do poder tributar, a Constituição da República Federativa do Brasil prevê algumas hipóteses de imunidades tributárias, mais especificamente no artigo 150 da seção 2, 150 do Corpo Constitucional, presente na seção 2, inciso 6, das alíneas A até E. É nesses dispositivos que nós encontramos, das alíneas A até E, as hipóteses constitucionais de imunidade tributária. Na linha A,
portanto, na primeira hipótese, nós temos a chamada imunidade recíproca. Por essa imunidade, ficam impossibilitados os entes tributantes de tributar, ou melhor, de instituir impostos sobre os serviços, sobre o patrimônio dos demais entes tributantes. Por exemplo, não pode a União instituir impostos sobre o patrimônio de um município ou de algum estado da federação. Em seguida, temos a imunidade tributária, que incide sobre as entidades religiosas e sobre os templos de qualquer culto, bem como das suas entidades anexas, né? Suas entidades beneficentes, conectadas a essas entidades religiosas e a esses templos de qualquer culto. Essa imunidade vai ser um pouco melhor explorada pelos meus colegas a seguir, mas de imediato adianto que ela é importante para a laicidade do nosso Estado, porque se não houvesse essa regra imunizante, seria possível que os entes tributantes, União, Estados, municípios, Distrito Federal, preferissem e preterissem algumas religiões, por exemplo, impondo uma carga tributária maior a este ou aquele culto. Perdão. Na próxima hipótese, constante da linha C, a Constituição imuniza certos entes em razão da sua importância política ou trabalhista. É o caso dos partidos políticos, é o caso, por exemplo, das entidades sindicais. Perdão, novamente. Essas entidades, elas são importantes para o desenvolvimento nacional, para o desenvolvimento político nacional. E, pela mesma razão da hipótese passada, se ficasse o arbítrio dos entes tributantes impor uma carga maior ou menor a um certo partido de uma certa orientação ou a um certo sindicato, nós provavelmente teríamos um abalo, uma desconfiança, uma insegurança jurídica com relação à nossa república, principalmente um possível abalo ao direito fundamental à igualdade. A próxima hipótese diz respeito, constante da linha D, do inciso 6 do artigo 150 da Constituição, diz respeito aos livros, aos jornais, aos periódicos e aos papéis destinados à sua impressão. O Supremo Tribunal Federal entende que essa imunidade também se estende aos leitores digitais, aos assim chamados e-readers, assim como aos livros digitais de forma geral. Essa imunidade, ela existe para que a liberdade de expressão, né, e a liberdade de pensamento, de exposição de pensamento, seja plena em nossa república. Ela existe para que nenhum ente tributante, nenhum município, nenhum estado, nem a própria União possam limitar de alguma forma, através de uma imposição tributária, através de uma imposição de uma carga tributária, certas ideias, certos autores, para que não haja qualquer tipo de censura indireta. E, finalmente, na última hipótese, prevista na linha E, peço vênia paralela, em razão da sua extensão, a Constituição imuniza os fonogramas, ela veda aos entes tributantes instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou letras musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham. Hoje eu vou falar sobre a imunidade tributária das instituições religiosas, né? Onde é um tema que envolve questões complexas e também requer um equilíbrio entre a liberdade de religião, né? E também a justiça fiscal, né? Há algumas jurisprudências do STF e do STJ que tem sido essencial para delimitar os contornos além, né, dessa imunidade, garantindo que ela seja aplicada de forma ampla, né? E que não permita distorções ou abusos, né? Agora eu vou falar um pouco sobre os pilares das jurisprudências, né? Que é o que o STJ e o STF, ele tem como entendimento, né? O STF, ele tem reafirmado que a imunidade, ela não se limita a tempos físicos, né? Ela pode se estender a imóveis, né, e atividades diretamente vinculadas a cultos religiosos. O STF também, ele tem entendimento, né, sobre a interpretação do conceito de templos de qualquer culto, onde eles adotam uma interpretação ampla, assegurando que todas as religiões, né, independente da sua crença, ela possa ser beneficiada dessa imunidade, né? E também o entendimento do STJ, onde ele tem sido mais restritivo, limitando a aplicação da imunidade apenas para bens, né,
e serviços essenciais para a prática religiosa, evitando assim que haja um certo encobrimento de atividades, né, comerciais, como a venda de produtos, né, religiosos. Tem alguns desafios, né, que seria a fiscalização, porque ocorre que a imunidade tributária ela oferece liberdade às instituições religiosas, mas ao mesmo tempo ela cria um cenário difícil, né, de comprovar quando há abuso. E em alguns casos as igrejas elas acabam, né, infelizmente, utilizando essa imunidade para escapar de algumas tributações, né, em atividades comerciais, como a venda de produtos ou até mesmo como aluguel de imóveis, né. Então, assim, a fiscalização ela deve ser aprimorada para garantir que a imunidade ela seja usada de maneira legítima, né. Há algumas sugestões para que as igrejas elas comecem a prestar conta de maneira mais transparente, né, e que o fisco ele tenha mecanismos mais claros para identificar atividades comerciais que não deveriam ser isentas, mas acabam sendo isentas, né. Algumas reformas possíveis poderiam ser regras mais claras, né, para evitar abuso, ou seja, eles começariam a botar regras, né, para detalhar sobre o que pode ser considerado uma atividade religiosa essencial e o que pode ser classificado como comércio, né. E também poderia ser usado também os exemplos de outros países, como a França e os Estados Unidos, onde eles têm um sistema de controles mais rigorosos, né, onde as igrejas elas devem prestar contas detalhadas, ou até mesmo há regras específicas sobre aquela receita, né, o que deveria ser isento e o que não deveria não ser isento. Olá, meu nome é João Gabriel e eu irei apresentar sobre a imunidade tributária das instituições religiosas. A imunidade tributária das instituições religiosas constitui um dos temas mais relevantes no âmbito do direito tributário e da Constituição brasileira. Ela trata-se de uma garantia fundamental inserida no artigo 150, que proíbe à União, aos Estados e ao Distrito Federal, também aos municípios, de adicionarem impostos, né, sobre templos de qualquer culto. Essa imunidade ela não se configura como um favor fiscal, mas sim como um desdobramento do princípio da laicidade do Estado e da liberdade religiosa, ambos pilares do Estado democrático de direito. Assim, o reconhecimento da imunidade tributária busca assegurar que o exercício da fé e da religiosidade não seja restringido por encargos tributários, fortalecendo a pluralidade religiosa e o respeito às diversas crenças. O conceito também de qualquer culto deve ser interpretado da maneira ampla, não abrangendo apenas o espaço físico, mas também os bens e as rendas diretamente relacionados ao funcionamento e à manutenção da instituição religiosa. Essa amplitude interpretativa é reforçada pela jurisprudência do STF, que entende que a imunidade deve ser aplicada de forma a proteger a prática religiosa em sua integralidade. Também é importante considerar que a imunidade tributária das instituições religiosas possui relevância não apenas sob a ótica constitucional, mas também no que se refere à estrutura e ao funcionamento do sistema tributário nacional. Ao garantir que templos de qualquer culto não sejam onerados por impostos, o ordenamento jurídico protege a autonomia e a viabilidade econômica dessas instituições, permitindo que se dediquem integralmente à sua finalidade espiritual e social. Essa imunidade favorece não apenas a liberdade de culto, mas também o papel social e assistencial que muitas dessas entidades desempenham, especialmente em comunidades carentes. No plano tributário, é importante ressaltar que a imunidade não se confunde com a isenção. Enquanto a isenção decorre de ato legislativo infraconstitucional, a imunidade é uma garantia constitucional, o que lhe confere um grau superior de proteção jurídica. Ademais, a imunidade diz respeito apenas a impostos, não se entendendo, que elas devem ser estendidas a taxas ou a contribuições, salvo em casos específicos em que se configure violação à liberdade de crença ou ao princípio da não interferência da atividade religiosa. Por outro lado, a imunidade tributária não é absoluta. Ela exige a observância de certos requisitos, como a destinação dos bens e rendas ao objeto essencial da instituição religiosa. A utilização desses recursos para fins diversos, como atividades comerciais, pode afastar a imunidade e autorizar a tributação. Por essa razão, é fundamental que as instituições mantenham uma contabilidade clara e regular, evidenciando que seus bens e rendas estão voltados exclusivamente ao exercício do culto e às atividades religiosas. A jurisprudência do STF reforça esse marco jurídico em diversas decisões. O STF tem reafirmado o entendimento de que a imunidade deve ser interpretada de forma ampla e finalística. Um exemplo é o recurso extraordinário número 325.822 de São Paulo, em que se reconheceu a imunidade sobre imóvel alugado, desde que a renda seja obtida integralmente e utilizada na manutenção das atividades essenciais da entidade religiosa. Outro marco importante é a Emenda Constitucional número 75 de 2013,
que alterou o artigo 150, inciso 6 da Constituição, para incluir expressamente a imunidade sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, ampliando o escopo das imunidades culturais e, por extensão, reforçando um ambiente jurídico favorável à liberdade de expressão religiosa. Em síntese, o marco jurídico da imunidade das instituições religiosas é sólido e visa assegurar a autonomia das organizações de fé, desde que elas se mantenham dentro dos limites constitucionais e legais que regem o uso de seus bens e rendas. É importante considerar também que o principal marco jurídico da imunidade tributária das instituições religiosas é o artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. Esse dispositivo consagra o princípio da não tributação de itens de qualquer culto, por meio da imunidade de impostos, como o IPTU, o ITBI e também o imposto de renda, como exemplos, desde que os bens ou rendas sejam vinculados à finalidade essencial da entidade. Além disso, o artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece que as entidades beneficiadas por imunidade devem atender a requisitos formais, como a inexistência da distribuição de lucros e a manutenção da escrituração contábil regular. Meu nome é Kevin e irei dar continuidade à apresentação do meu grupo e eu falarei sobre imunidade tributária do terceiro setor. Primeiramente, a gente precisa entender o que é terceiro setor e o que é imunidade tributária e como esses assuntos se entrelaçam, como a imunidade tributária afeta o terceiro setor ou como o terceiro setor se beneficia da imunidade tributária. Primeiramente, quais são as entidades que abrangem o terceiro setor? O que vem a ser o terceiro setor? O terceiro setor é o nome dado àquelas entidades que são privadas, mas que não fazem parte do Estado nem do mercado. São exemplos de entidades do terceiro setor, organizações que atuam em causas sociais, como a saúde, educação, direitos humanos e meio ambiente. São as ONGs, fundações, associações, cooperativas, a sociedade civil organizada. Estabelecido o que é o terceiro setor, agora vamos falar brevemente do que vem a ser a imunidade tributária. Primeiramente, a gente precisa entender que o Estado, em decorrência da sua soberania estatal, ele assume a função de prover as necessidades coletivas e, para que isso seja possível, ele recebe alguns poderes. E dentre esses poderes a gente tem o poder de tributar, que é poder exigir dos seus governados a participação nos encargos públicos, certo? A participação, o financiamento dos serviços públicos. O poder de tributar, cabe dizer que ele não é absoluto, ele é relativo. Ele é relativizado por aquilo que a doutrina chama de limitações ao poder de tributar. E as principais limitações ao poder de tributar são os princípios tributários, né? A legalidade, a anterioriedade. Todos esses princípios são limitadores do poder de tributar. Mas, além dele, a doutrina destaca a imunidade tributária como uma forma de limitar o poder de tributar do Estado. As normas que instituem imunidades, as normas imunizadoras, em sua maioria, elas têm sede no próprio texto constitucional. E ela decorre de princípios e garantias constitucionais. Porque elas existem para preservar valores que o Constituinte julgou de grande relevância. Valores sociais, valores políticos, valores religiosos e valores éticos. E com a imunidade tributária, o Constituinte colocou a salvo, colocou uma proteção a certas situações e pessoas, sejam elas jurídicas ou pessoas físicas. A imunidade tributária, portanto, ela representa uma delimitação negativa da competência tributária. Essa é a visão do professor Chabad. A doutrina também chama a imunidade tributária de um sinalizador de incompetência tributária. A Constituição diz: aqui não incide tributo.
essas áreas, essas pessoas, sua renda, seu patrimônio não será afetada pelo poder de tributar. Amilcar de Araújo Falcão, ele diz que a imunidade é uma forma qualificada ou especial de não incidência do tributo. Para o STF, as imunidades são cláusulas pétreas e não podem ser suprimidas por emendas constitucionais, haja vista que elas são garantias às pessoas jurídicas e físicas. Elas são verdadeiros direitos fundamentais. Dando continuidade, existe um tema que suscita dúvidas dentro da imunidade tributária, que é a diferença entre imunidade tributária e isenção. A imunidade tributária, como já dissemos no começo, ela tem sede constitucional. Em contrapartida, a isenção, ela tem amparo na lei, tem amparo legal. A imunidade ela é uma forma qualificada de não incidência constitucionalmente reconhecida. Já a isenção é uma possibilidade normativa, legal, de dispensa qualificada. A isenção ela inibe apenas o lançamento do tributo, mas o fato gerador e a relação jurídica obrigacional ela persiste, ela continua a existir. Na imunidade não existe relação jurídica, porque aquela pessoa ou aquela área de atuação ela está protegida da incidência do tributo. Para Luciana Amaro, a imunidade atua no plano da definição de competência. Ou seja, quando o legislador constituinte ele institui a imunidade, ele diz a competência tributária do ente não vai alcançar isso aqui. Isso aqui está a salvo, está resguardado do poder de tributar. Já a isenção, ela está dentro do campo da competência do ente federativo. A isenção ela opera no plano do exercício da competência. Existem alguns tipos de imunidade que a Constituição e a doutrina traz. É aquilo que é chamado de imunidade recíproca, que é aquela imunidade que existe entre os entes federativos, entre aqueles que possuem competência tributária, competência em matéria tributária, certo? Ou seja, seria a imunidade que existe entre União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Ou seja, um ente não pode tributar o outro. Essa é a imunidade recíproca. Imunidade que a Constituição e a doutrina traz é aquilo que é chamado de imunidade recíproca, que é aquela imunidade que existe entre os entes federativos, entre aqueles que possuem competência tributária, competência em matéria tributária, certo? Ou seja, seria a imunidade que existe entre União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Ou seja, um ente não pode tributar o outro. Essa é a imunidade recíproca. A União não pode instituir tributos que incidam sobre os municípios. Da mesma forma, o município não pode tributar a União. Beleza? Existem aquelas imunidades especiais. É aquela que a Constituição vai e diz: não incidirá ICMS sobre mercadorias advindas de tal área, de tal situação, de cooperativas, etc, etc. São imunidades específicas, especiais. E existem as chamadas imunidades não auto-aplicáveis. É aquela imunidade que a Constituição vai e diz: são imunes, não podem incidir tributos às seguintes entidades. E na sequência ele diz: atendidos os requisitos da lei. Elas são não autoaplicáveis porque elas precisam atender a certos requisitos. E é esse tipo de imunidade não autoaplicável que incide sobre o terceiro setor, que o terceiro setor possui. É uma imunidade que depende do atendimento a requisitos legais. E um deles é não possuir fins lucrativos. Como vimos, as entidades do terceiro setor são aquelas que, não pertencendo ao Estado,
nem ao mercado, elas possuem objetivos, finalidades que são do bem público, como a assistência social, a educação, a saúde, o meio ambiente e coisas desse gênero. Então, sempre que essas entidades se desviam de sua finalidade, a imunidade não existe. Quando a entidade do terceiro setor ela visa lucro, a imunidade não se aplica a ela, porque não está atendendo os requisitos estabelecidos na própria CF, na própria Constituição. Então, recapitulando, a imunidade ela advém da própria Constituição, ela tem sede constitucional, ela é uma limitação ao poder de tributar, certo? Ela é uma competência negativa, uma competência tributária negativa, certo? Ela deixa áreas e pessoas protegidas da incidência dos tributos. Bom, é isso. Olá, eu me chamo Tarcísio Gabriel e darei continuidade às imunidades tributárias do terceiro setor. Como já foi visto o conceito e os requisitos dessa imunidade, vamos agora analisar a parte prática. Vale ressaltar que essa imunidade reduz consideravelmente os custos para as entidades, fazendo com que elas possam direcionar melhor seus recursos para a sua atividade principal. Entre os tributos que podem ser abrangidos por essa imunidade estão o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre lucros líquidos, o imposto predial territorial urbano, desde que o imóvel seja utilizado como atividade fim da entidade, o imposto sobre propriedade de veículos automotores, cumprindo o mesmo requisito, os veículos devem ter finalidade da entidade, e o imposto sobre transmissão de bens imóveis. Novamente, o imóvel adquirido deve ser utilizado na atividade fim. Esses benefícios servem para garantir que as entidades vão conseguir fazer a sua função social sem cargas tributárias excessivas atrapalhando. Na prática, nem sempre a obtenção da imunidade tributária é simples. Muitas entidades encontram dificuldades para comprovar os requisitos necessários do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Um exemplo importante foi o recurso extraordinário 566-622 pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o STF estava discutindo se entidades de assistência social precisavam de um certificado específico para ter direito aos benefícios da imunidade tributária. Foi decidido que não era necessário, não era absoluto esse certificado, desde que as entidades atendessem aos critérios previstos na Constituição. Outro caso relevante é o recurso extraordinário 608872, em que o STF reforça que essas imunidades não podem ser negadas apenas por formalidades burocráticas, se a entidade cumprir o seu papel ou função social. A emenda constitucional 132 de dezembro de 2023, a reforma tributária, não teve a imunidade para as entidades sem fins lucrativos, mas trouxe algumas incertezas. A unificação de tributos em CBS e IBS levanta algumas dúvidas sobre como ficará a imunidade nesses novos tributos. Além disso, isenções nos setores de educação e saúde podem não abranger todas as entidades. A regulamentação ainda está em andamento. As entidades devem ficar observando para garantir os seus direitos. A imunidade tributária do terceiro setor não é um privilégio, mas sim um incentivo para que essas entidades continuem cumprindo com suas atividades. Essa imunidade deve facilitar a atuação dessas entidades que complementam a atuação governamental e contribuem com os direitos sociais. Obrigado pela atenção. Oi pessoal, meu nome é Laís Vitória e dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, eu ficarei agora para apresentar, junto com minha colega Nívia, que apresentará em seguida, sobre o tópico de controvérsias e abusos relacionados a essa temática, da imunidade tributária para instituições religiosas e do terceiro setor. É importante a gente destacar que, embora essa imunidade ela vise proteger a atuação dessas instituições, ela pode gerar diversos debates perante a sociedade, bem como dentro da academia, diante de diversos questionamentos que eclodem a respeito de como esse funcionamento e como essas imunidades trabalhariam a favor dessas instituições e não permitiria que essas instituições acabassem, digamos que, desviando a finalidade dessa imunidade tributária. Esse
debate ele é colocado em pauta principalmente por conta dessa mercantilização da fé. Essas igrejas que atualmente se moldam como mercados que atraem fiéis para, digamos, ser os seus clientes e induzem essas pessoas a sempre estar ali comprando e adquirindo esses produtos. Nesse aspecto, em 2015, o debate ele foi aceso mais uma vez por conta de uma sugestão popular que ficou conhecida como SUG 2 de 2015, na qual uma cidadã, ela é representante da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, e ela entrou com essa sugestão para que houvesse o fim dessa imunidade tributária para as instituições religiosas. E a justificativa foi exatamente essa, que as instituições religiosas elas deveriam pagar impostos como qualquer outra instituição, na medida que se assemelha bastante a uma empresa. Essa proposta ela teve diversos apoiadores. Prova disso é que ela foi arquivada em 2022 por conta do fim da legislatura, porém contou com 193.153 votos a favor, dessa pauta, e 219.188 votos contra. Ou seja, denota aí que essas instituições ainda têm uma grande força, ainda têm uma grande influência na sociedade. Há muitas pessoas que ainda defendem que a imunidade tributária ela deve sim continuar a favor dessas instituições religiosas. E agora eu vou apresentar para vocês algumas implicações, algumas controvérsias a respeito dessas imunidades tributárias. Irei dar início e logo após minha colega Nívia dará continuidade. Bom, a primeira delas é a possibilidade de desvio de finalidade. E aqui a gente traz que uma das principais críticas é justamente essa imunidade tributária ela ser utilizada para fins diferentes dos previstos constitucionalmente, ou seja, muitas igrejas elas acabam por constituir esse patrimônio, mas fazer essa movimentação patrimonial sem que haja prestação de contas adequada, e dessa forma não é uma prestação de contas transparente, de modo que compromete a questão dessa origem do benefício fiscal. Outro ponto é a falta de fiscalização e transparência. É bem parecida com a que eu falei outrora, mas aqui a gente vai focar principalmente na questão do próprio Estado não ter uma fiscalização mais ativa dentro dessas instituições religiosas, o que permite vários fins, como a questão da lavagem de dinheiro, o enriquecimento ilícito do patrimônio e também essa questão de ausência de obrigação de prestação de contas ao Estado, o que vai abrir margem para diversos abusos. Outro ponto é a ampliação excessiva desses benefícios, Diversas propostas legislativas já propõem que haja o aumento desses benefícios e aí os estudiosos da casa criticam essas questões porque dizem que pode haver um comprometimento da arrecadação do Estado, além de ferir o princípio da laicidade, uma vez que estaria beneficiando as instituições religiosas, um coletivo religioso, em detrimento da sociedade. Isso poderia prejudicar essas atividades do Estado que são essenciais, as atividades públicas essenciais que são mantidas com os valores desses impostos arrecadados. Outra problemática a ser discutida é o impacto na arrecadação e na justiça fiscal. Isso porque a concessão de imunidade a tantas instituições pode acabar reduzindo a arrecadação tributária. Por isso, alguns críticos defendem que essa concessão seja dada apenas àquelas instituições que comprovem efetivo interesse público e que prestem serviços gratuitos à sociedade e não de forma ampla e restrita. Outra crítica relevante diz respeito ao fato de que a imunidade tributária pode ser explorada por organizações que buscam encobrir atividades ilícitas. Há relatos de entidades que operam esquemas de lavagem de dinheiro, corrupção e até mesmo enriquecimento ilícito sob o pretexto de isenção fiscal. A falta de mecanismos eficientes de fiscalização favorece a perpetuação dessas práticas. Por fim, o processo de concessão da imunidade tributária ainda carece de critérios uniformes e transparentes. Enquanto algumas entidades do terceiro setor enfrentam dificuldades para acessar esse benefício, devido a exigências rigorosas, outras organizações religiosas conseguem usufruir da imunidade sem necessidade de comprovação, claro, de suas atividades sociais. Essa discrepância gera questionamentos sobre a equidade na aplicação da norma. Meu nome é Sidney e irei falar sobre a jurisprudência das imunidades dos livros. A imunidade dos livros está prevista na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 6, a linha D, que assegura a imunidade tributária para livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.
O objetivo dessa imunidade é evitar que esses bens sejam tributados, promovendo o acesso à informação, à cultura e à educação. Essa imunidade se aplica a diversos produtos, como, por exemplo, livros, tanto físicos quanto digitais, como os e-books, jornais e periódicos de qualquer natureza, papéis destinados à impressão, dispositivos exclusivos para leitura, como o Kindle. No entanto, ela não abrange certos itens, como serviços gráficos que apenas imprimem materiais sob encomenda e publicidade veiculadas em jornais e periódicos. Nesse sentido, destaco 2 julgados relevantes do Supremo Tribunal Federal. O primeiro é o recurso extraordinário 595-676, onde o STF decidiu que a imunidade se estende a e-books e leitores digitais. E o recurso 730-462, onde o STF considerou que gráficas que apenas realizam a impressão não têm direito a essa imunidade tributária. Alguns impactos e discussões atuais são que essa imunidade traz benefícios claros, como, por exemplo, a redução no preço dos livros, facilitando o acesso à educação e incentivando o mercado editorial. No entanto, existem debates sobre o alcance dessa imunidade, principalmente com as novas tecnologias, como audiolivros e plataformas digitais. Além disso, a reforma tributária pode trazer impactos nesse cenário. Concluindo, a imunidade tributária para livros e materiais relacionados é fundamental para a democratização do conhecimento. Porém, sua extensão ainda gera debate, especialmente com sua evolução tecnológica. Meu nome é Jabson, vou dar continuidade ao tema jurisprudências relacionadas ao direito tributário, imunidade tributária, na verdade, e mais especificamente nesse bloco vou tratar sobre algumas jurisprudências relacionadas à imunidade tributária dos templos religiosos. Imunidade tributária dos templos religiosos que vocês viram com a Letícia lá e o João Gabriel, e vale aqui lembrar que está prevista no artigo 150, 6, a linha B da nossa Constituição Federal. A imunidade tributária prevista lá no 150, relacionada aos templos religiosos, ela abarca, ela traz todos os templos religiosos, independente da crença, independente da fé. Dito isto, vale trazer aqui o entendimento do STF relacionado à maçonaria. A maçonaria, né, ao ver lá o artigo 150, disse, foi lá e bateu na porta do STF, opa, o STF, eu quero essa imunidade aí para mim, olha, estende para mim essa imunidade. O STF disse, epa, não senhor, segura aí. Vocês, maçonaria, vocês não são abertos ao público, vocês guardam segredo, vocês não é qualquer pessoa que chega lá e consegue ingressar. Vocês, as pessoas que estão na maçonaria, eles são convidados, então são pessoas específicas que participam num grupo ali privado. Dito isto, o STF consolidou o entendimento de que a imunidade não se estende à maçonaria. Fugindo um pouco desse tema, você me pergunta, mas essa imunidade ela é extensível ou só contempla os templos em si? Se o templo religioso, se uma determinada religião tem um estacionamento, possui um local onde eles contemplam fora do templo especificamente falando, essa imunidade ela é extensível? Ela se estende a um veículo que esteja no nome do templo, no nome da religião ali especificamente falando? E o entendimento é que depende. Se esse estacionamento, se este veículo, ele é utilizado para a atividade com a finalidade da profecia em si, da religião em si, aí sim, aí eles recebem essa extensão da imunidade. Ou toda a renda, por exemplo, um estacionamento, essa renda ela é revertida para a atividade final da religião? Se sim, esse estacionamento terá essa imunidade. O veículo que está sendo utilizado é para levar o líder religioso para uma determinada comunidade, uma determinada localidade, para poder proferir aquela fé, aquela religião, aí sim
essa imunidade ela é extensível. E aí vale trazer também aqui à baila a situação de imóveis alugados. Um imóvel que é alugado pelo templo religioso, esse imóvel ele possui essa imunidade tributária? E a resposta é que se o valor do aluguel desse imóvel é revertido para a atividade do templo, para a atividade da religião, sim, ela possui essa imunidade tributária. O IPTU possui a isenção do IPTU? Sim. Aí vale também trazer aqui uma situação que recentemente, em 2022, foi feito a emenda, foi aprovado, na verdade, a emenda constitucional número 116, que mudou um entendimento que já era consolidado pelo STF. Qual seja, se o templo ele é o locador, ele que loca o imóvel, esse imóvel recebe essa imunidade desse IPTU, e essa renda que entra, esse aluguel que entra, ele é revertido ali para a atividade da religião específica. Mas e na condição em que essa religião ela é locatária? Então, o entendimento antes da emenda constitucional número 116 era que o IPTU incidiria sim, porque o IPTU incide sobre a propriedade do imóvel. No caso, o proprietário do imóvel não era a entidade religiosa em si, e sim um particular. E o contrato de locação ali que estabelecesse que quem pagaria seria o templo religioso ou não, é um contrato entre particulares, o que não contemplaria aí essa imunidade tributária. Porém, como disse, veio a emenda constitucional número 116 e derrubou esse entendimento no sentido de que hoje está lá expresso na Constituição que o imóvel locado, ou seja, a condição em que a religião ali, a entidade religiosa é locatária, ela tem isenção sim desse IPTU. Então, pacificou agora, né? No caso, tanto na situação de locador como na situação de locatário, teria sim a isenção do IPTU. Então, seria isso um pouco mais de jurisprudência relacionada às imunidades, especificamente nesse bloco relacionado à imunidade tributária. Espero que vocês tenham gostado.